E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao vídeo aí sobre um exemplo de correlação, tá? Um conceito fundamental na estatística e na ciência de dados, já abrindo caminho aí para próximo tópico de aprendizado que vai ser vão ser modelos de regressão, tá pessoal? Que são fundamentados aí em correlação. Então vocês precisam dominar muito bem o que é correlação para depois entender a modelagem de regressão, tá? Bom, vocês já viram no vídeo teórico aí que existem diferentes níveis de intensidade de correlação, né? O que é uma correlação? Nada mais é do que a associação linear entre pares de variáveis contínuas, né? Então, para esse exercício aqui, para vocês verem na prática como que a gente calcula correlações e visualiza correlações, a gente vai usar a base de dados do IDEB aqui, tá, pessoal? Para quem não lembra, então a gente tem lá diferentes escolas, né, no mesmo ano de 2019 aqui, tá? Também é muito importante que as observações sejam independentes aqui para a gente usar esse tipo de correlação, né? Então a gente não poderia ter dados de diferentes anos para diferentes escolas, por exemplo, tá? Então a gente tem só uma linha para o mesmo ano para escolas diferentes para rodar essa correlação. A gente tem aqui então nota de língua portuguesa, nota de matemática do SAEB, depois a gente tem o IDEB, né? A gente tem uma taxa de aprovação aqui, enfim. Vamos supor que a gente quer entender qual é a relação, qual é o nível de associação entre o IDEB, que é o score global, né, dado pelo MEC para cada escola, e essa nota que ele recebe de matemática aqui, da nota do SAEB, tá? Existe uma correlação entre esses dois índices gerados aqui? Vamos dar uma olhada como que essas duas variáveis se comportam aí conjuntamente, tá? Então, o scatter plot, pessoal, é o melhor tipo de gráfico para se observar correlações, tá? Então, vamos gerar um aqui usando a biblioteca Seaborn, tá? O scatter plot aqui, o que a gente precisa dizer para ele? Que a gente quer no eixo X uma variável, no caso aqui deb, e no eixo Y a gente quer a nota SAEB matemática, tá? Só isso, né? Só isso ele já vai gerar um scatterplot aqui. Olha lá. Então, a gente tem aqui no x e deb, vocês veem que conforme deb aumenta, a nota SAEB matemática também aumenta. Então, existe uma relação muito forte, né? Dá para ver visualmente aqui já nesse scatterplot que é muito forte a associação positiva entre essas duas coisas, né? Quanto maior a nota SAEB matemática, maior o IDEB, né? Isso já era até de certa forma esperado, né? Vocês veem aqui que existe uma relação muito forte, né? Subindo aqui, tá? Beleza. Outras visualizações interessantes que tem, pessoal, se a gente quiser dar uma olhada nas relações entre todas essas variáveis numéricas que a gente tem aqui, tá? Indicador de rendimento, taxa de aprovação, nota SAEB, matemática, tá? O próprio Pandas, pessoal, ele tem a função core aqui, ó, correlação. Vamos pedir de tudo aqui, ó, pra vocês verem o que aparece. Ele aparece uma matriz de correlação, né? O que é uma matriz de correlação? Todas as variáveis numéricas existentes na base, na primeira coluna e aqui na primeira linha. Aí você consegue, para todos os pares de variáveis, você consegue identificar o coeficiente de correlação respectivo. Tá? Então você vê aqui que ele até colocou algumas coisas aqui que não são necessariamente números, mas são códigos, né? Aqui é o ID da escola, o ID do município, obviamente isso daqui a gente vai ignorar, né? Porque não são variáveis quantitativas, né? Embora sejam números, elas são uma variável categórica, né, pessoal? Então a gente vai olhar para o resto aqui, ó. Vocês veem que na diagonal aqui dessa matriz está 1, por quê? Porque é a mesma variável. Está correlacionando nota SAEB matemática com nota SAEB matemática. E sempre a diagonal de uma matriz de correlação vai ser 1. Correlação perfeita, porque é a mesma variável. Né? Então a gente vai olhar aqui, ele é uma matriz espelhada, ó. Da diagonal para cima e da diagonal para baixo são os mesmos números, ó. 0,41, 0,41, 0,40, 0,40 e assim por diante, tá? Então vamos olhar aqui, vamos ver quanto matemática e língua portuguesa se correlacionam. Matemática, língua portuguesa, 0,93, super correlacionado.
Vamos olhar a matemática e o IDEB, 0,94, super correlacionado. Taxa de aprovação da escola com a nota SEB matemática, 0,43. Aqui já tem uma média correlação, né? Vocês viram no vídeo teórico lá que existem classes, né, que são consideradas intervalos desse coeficiente que podem ser consideradas tanto correlação forte, correlação moderada, correlação muito forte, enfim, né? 0,43 eu diria que é uma correlação aí moderada, né? Mesma coisa para português aqui, tá? Uma coisa importante, pessoal, é que nessa base aqui só temos correlações positivas, ó. Conseguem ver? Porque só temos coeficientes positivos, não temos nenhum coeficiente negativo aqui. Quando o coeficiente é negativo, significaria que quando uma variável aumenta, a outra diminui, ou vice-versa, né? Nesse caso aqui são todas correlações positivas, então quando uma aumenta, a outra aumenta, ou quando uma diminui, a outra também diminui, tá? Isso é legal, né? Existe um outro método que é do Seaborn, pessoal, que é bem interessante, que ele faz um heatmap. Você pode pedir a função heatmap do Seaborn, tá? Do que vocês querem o heatmap? Dessa matriz de correlação do pandas, tá? Vocês vão ver o que ele vai gerar para nós aqui, como é legal. Aí a gente tem o parâmetro Vmin e o parâmetro Vmax, que é os valores mínimos que vão existir dentro desse heatmap, né? No caso da correlação, ela sempre vai variar de -1 até 1, certo? E a gente tem o parâmetro ANOT, que a gente vai pedir true, que aí vão ter os rótulos das correlações, né? Vamos deixar false aqui primeiro para vocês verem como é que fica, depois a gente põe true. Vamos ver se eu não digitei nada errado, aparentemente não. Então, ó, o que ele faz? Ele faz um esquema de formatação condicional aqui a depender da força da correlação, tá vendo? E aqui do lado ele põe a escala. Então, correlações ali mais negativas para -1, ele está como branco, né? Desculpa, para 1, né? E para -1 vai lá para o preto, né? E aí você tem aqui variando para vermelho até 0, né? Enfim, isso aqui poderia ser trocado também para ficar um pouco mais intuitivo, né, de olhar. Mas vamos colocar aqui a not true, que aí você tem o número das correlações também, ó, no heatmap, certo? Então aqui você vê que as correlações mais fortes, no caso aqui, elas estão mais claras, né? Então é uma forma legal de visualizar uma matriz de correlações, né, para você entender onde estão as correlações mais fortes em relação às correlações mais fracas, né? Isso é bem legal. E se a gente tivesse interessado em saber só uma correlação entre duas variáveis, a gente também poderia usar o SciPy, tá? O que o SciPy tem? O SciPy tem a função Pearson R, tá? Pearson R. Aí você simplesmente pede as duas colunas aqui, coluna do IDEB, por exemplo, com a coluna nota SAEB matemática. Tá? Essa é a função do SciPy que vai trazer a correlação, pessoal. Ah, uma coisa legal, tá? Em vez da correlação, não somente a correlação ele traz também o p-valor dessa correlação, tá, pessoal? O p-valor de uma correlação é um teste de hipótese para dizer se essa correlação é diferente de 0 ou não, ou seja, se ela pode ser considerada significativa, essa correlação ou não. Porque às vezes a gente tem amostras muito pequenas que a gente vai achar uma correlação lá de 0,7, tá? Muito forte. Só que na verdade, como a gente tem uma amostra pequena, o intervalo de confiança dessa correlação é amplo, muito amplo, de forma que a gente não pode dizer que ela é diferente de 0. Tá? Ou seja, ela não é uma correlação significante do ponto de vista estatístico. Então a gente não interpretaria ela como sendo uma correlação forte e existente. Tá? Isso é bem legal que o SciPy traz aqui. Então, para esse caso aqui, de 0,94, entre nota de matemática e IDEB, a gente tem uma correlação ali que ele arredondou para 0. Então deve ser extremamente próxima de 0. Então é muito significante, obviamente, né? Como a gente já esperava. Beleza, pessoal? Então, esse foi uma exemplificação de correlação para vocês, algo que vocês vão continuar estudando depois, né? No módulo de Machine Learning também vocês vão usar a correlação o tempo inteiro. Na próxima semana, quando vocês forem ver regressão, vocês vão usar correlações também intensamente, tá, pessoal? Então, era isso. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Até a próxima.